Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 21. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Para a meditação. Você já se perguntou se a integridade é uma virtude que está desaparecendo da Terra? O que aconteceu com a honestidade transparente? Simplesmente seja verdadeiro, em público e em particular. Diga o que pensa e seja sincero no que diz. Cumpra a sua palavra. O Deus da Bíblia é um Deus de integridade. É impossível que Deus minta, Hebreus 6 verso 18. Nosso Senhor Jesus Cristo tem integridade transparente. O Espírito Santo é total, consciente e completamente honesto. Jesus o chamou de Espírito da Verdade, João 14 verso 17. Em relação a Jesus, ele disse de si mesmo que ele é o caminho, a verdade e a vida, o grifo do autor, e, portanto, igualmente, o Espírito Santo é a verdade. Assim como é impossível para Deus mentir, nunca se esqueça de que o Espírito Santo é incapaz de mentir para você. Ele jamais o enganará. O próprio Jesus era cheio de graça e verdade, ou João 1 verso 14. Verdade significa fato. Significa o que é confiável. O que Jesus faz e diz pode ser provado, e ele não permitirá que seja envergonhado. Quando um milagre era realizado, o inimigo da verdade era forçado a dizer, não podemos negá-lo, ou Atos 4 verso 16. Jesus é integridade transparente. Hoje, às vezes usamos a expressão o verdadeiro. É o que as pessoas querem ver em líderes, o que as pessoas almejam em relacionamentos, e sem engano, sem infidelidade, mas honestidade e confiabilidade. É isso que queremos em um amigo, ouro puro, de verdade. Jesus é isso. O Deus da Bíblia é exatamente isso, suas palavras são fiéis, o 2 Samuel 7 verso 28, verdadeiras e totalmente justas, o Salmo 19 verso 9. Portanto, praticamente a primeira coisa que Jesus disse sobre o Espírito Santo foi que ele é o Espírito da verdade. Isso significa autenticidade, confiabilidade, fidelidade e integridade. Significa também verdade teológica. O Espírito Santo nunca o desviará do caminho certo. Tudo o que ele lhe revelar, você pode crer e arriscar sua vida. Em outras palavras, o Espírito Santo é o oposto do diabo. Jesus disse sobre Satanás, e não há verdade nele, e pois é mentiroso. É o pai da mentira. João 8 verso 44. Ele é incapaz de integridade e honestidade. Ele existe para enganar. Você conhece a sensação de ser enganado? Sabe como é aceitar uma pessoa, recomendá-la, arriscar sua reputação por ela e depois descobrir que ela o enganou? Isso pode ser extremamente doloroso. Jesus disse a Pilatos, todo aquele que se mantém firme na verdade ouve a minha voz, ou João 18 verso 37. Pilatos respondeu perguntando, o que é a verdade? Pilatos fez essa pergunta porque queria a resposta. Estaria sendo cínico? Estaria sugerindo que não sabia o que é a verdade e que duvidava que alguém a conhecesse? Jesus quis dizer que existe uma verdade que é objetivamente verdadeira, e isto é, factual.
O Dr. Francis Schaeffer usou a expressão ou verdade verdadeira. Ele acreditava que a Escritura é a verdade verdadeira, que é confiável e fiel. Jesus acreditava no que pode ser chamado de revelação proposicional, em que existe um corpo de verdade que não muda. Portanto, quando Jesus disse que todo aquele que defende a verdade ouve a sua voz, é porque todo aquele que deseja o que é verdadeiramente verdadeiro e objetivamente verdadeiro receberá o próprio Jesus e as suas palavras. João disse, e nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve. Assim, distinguimos entre o espírito da verdade e o espírito do engano, 1 João 4:6. Portanto, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si serão atraídos para a verdade onde quer que ela esteja e estarão dispostos a testar suas descobertas e opiniões com as Escrituras. Resumindo, se você tem o Espírito Santo, você crerá que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Deus verdadeiro e que a Bíblia é infalivelmente verdadeira. Uma boa pergunta a se fazer é, por que você iria para a fogueira? Pelo que você morreria? Na minha velhice, concluí que a única coisa que pregarei é aquilo pelo qual morreria. Se não vale a pena morrer por algo, não vale a pena pregar ou crer. É verdade que existem áreas cinzentas sobre as quais podemos dar uma opinião, por exemplo, escatologia, doutrina do fim dos tempos, ou eclesiologia, sua visão da igreja ou dos sacramentos. Eu não morreria por elas. Mas eu iria para a fogueira pelo que acredito sobre a pessoa de Jesus Cristo, a salvação, a Bíblia e o Espírito Santo. Espírito. Eu me arriscaria até a fogueira pelo que estou escrevendo neste livro. Mas todos vocês receberam a unção do Santo, para conhecerem a verdade, 1 João 2:20. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e isso significa que seremos guardados do erro enquanto estivermos determinados a fazer a vontade de Deus. João 7:17, todo aquele que estiver disposto a fazer a vontade de Deus saberá se a minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso também mostra que seu relacionamento pessoal com Deus, quer você queira fazer a sua vontade ou não, determinará aquilo em que você crê. O Espírito Santo nunca o desviará do caminho certo. Você não precisa temê-lo. Ele pode não ser o inofensivo, mas é o bom. Para estudo e devoção adicionais. Malaquias 2 versos 5 ao 8. João 14 versos 6 ao 17. João 17 verso 17 ao 19. Filipenses 4 verso 6 ao 11. Oração. Precioso Espírito Santo, sou muito grato por ser o Espírito da verdade. Assim, sei que nunca me enganarás, que posso seguir-te e saber que não estou sendo enganado. Obrigado por seres exatamente como tu és. Em nome de Jesus. Amém.